Amados, pela bondade de Deus, estamos dando início a mais esse culto ao Senhor nesta quarta-feira, dia que o Senhor preparou para a nossa vida, está conosco, vai nos guardar nessa noite, tem nos guardado e com muito prazer estamos chegando à sua casa. E nosso grande desejo é que você tenha compartilhado já o endereço desse culto para algum amigo nessa noite nos acompanhar e adorar ao Senhor. Algumas pessoas, certamente, num outro tempo, estarão acessando a esse culto, mas por agora, o nosso abraço forte, o nosso abraço assim, carioca, não é? Nesse dia que estamos cultuando ao Senhor nessa quarta-feira. Que Deus nos conduza, que Ele receba o nosso culto, que haja no nosso coração um desejo sincero de agradá-lo. Nós vamos então iniciar o culto com oração. Oremos ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa noite de oração. Primeiramente, nos agradecemos por Jesus Cristo, pela oportunidade que Ele nos deu de diretamente falar contigo. Nós te pedimos, Senhor, para esta noite, o Teu Espírito Santo, que Ele possa nos orientar como orar, Senhor Deus. Que Ele possa nos orientar como pedir consolo, nos orientar como agradecer, nos orientar como pedir pelo nosso irmão. São tantas coisas que o povo de Deus tem passado por esses dias. Nos guie, Senhor, e que essa noite a gente possa te encontrar mais uma vez. Essa oração que fazemos, em nome do seu amado Filho de Jesus. Amém. Iniciando o nosso culto, temos um texto bíblico do Salmo 39, versos 12 e 13. 39, 12 e 13, que diz assim, texto da palavra de Deus, que nos diz assim: Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante de minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. Então, Senhor, ouve a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, o que o salmista deseja e que de fato é a nossa confiança. Por conta disso, nós vamos cantar uma expressão muito cantada, que tem sido nosso louvor, principalmente nas quartas-feiras. Título: Pastor Divino. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cantemos, amados. Teu rebanho congregado
Depois de louvar ao Senhor com essa expressão tão querida ao nosso coração, vamos dedicar nossas vidas e nossos bens. Louvamos a Deus pelas vidas dos membros da igreja, pela vida de alguns amigos que nos acompanham, que têm nos abençoado, têm abençoado a causa do Senhor com as suas contribuições. Nessa hora também devemos interceder por aqueles que estão vivendo algum momento mais difícil. Esse momento econômico que o país vive, com muitas empresas fechando, com o comércio abre um pouquinho, fecha, enfim, é difícil. Mas Deus há de suprir, por isso que vamos dedicar com carinho a nossa oferta e o nosso dízimo. Nós vamos então ouvir uma música, vamos ver as contas da igreja e para onde destinamos os nossos valores nessa hora. Então, dedicação de vidas e bens. Nós vamos dirigir a Deus gratidão em oração. E quem vai nos conduzir é o irmão André Luiz de Castro Mataruna. Oremos com o nosso prezado irmão André Mataruna, agradecendo a Deus esse momento de dedicar nossas vidas e os valores que Ele tem nos permitido conseguir. Oremos gratulatoriamente. Deus Pai eterno e todo-poderoso, em nome do seu Filho amado e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvo a Ti primeiramente pelos seus atos poderosos, conforme a excelência da sua grandeza, como Tua palavra diz no Salmo. Pai querido, mantenha viva a esperança dessa igreja, que o Teu Santo Espírito habite em cada coração daqueles que estejam ouvindo essa oração. Ensina-nos a caminhar em retidão, segundo os Teus mandamentos, pois somos falhos e muitas vezes vacilantes na fé. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, pois o seu caminho é único e perfeito. Pois Tu és a nossa rocha, amado Pai. Dê providência de cura para os irmãos dessa igreja que estão enfermos e também para aqueles que estão com seus entes queridos acamados. Livrai-nos dessa pandemia, da corrupção e de todo o mal. Não sou digno de Te pedir, porém apelo por Sua santa misericórdia. Dai-nos força, Senhor Jesus. Peço perdão pelos nossos pecados e possamos ser mais generosos, amorosos com o nosso próximo e obedientes à Tua palavra. Que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Renove nossa alegria e nossa fé em Ti, ó Pai, pois Tu és nosso auxílio, nossa fortaleza e nossa proteção. Confiamos em Ti, Senhor. Esteja sobre nós o Teu amor, que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco, até o final dos dias.
Por isso, graças eu te dou. Por isso, não temeremos. Amém. Glória a Deus. Prezadíssimos, temos prazer em trazer para mais uma meditação na carta aos Efésios o pastor Pedro Henrique Pires Teixeira Veiga. Pastor Pedro Veiga, como costumamos chamar, é nosso obreiro ali na Missão Jardim Clarice, que, se Deus quiser, proximamente, não muito distante, estará se tornando uma igreja independente para seguir o seu trabalho. Alguns irmãos estão ali ajudando naquela obra. Nós vamos então passar a palavra ao irmão Pedro Henrique, que é o esposo da Lorena e é principalmente o pai do Arthur. Então, pastor Pedro, com a palavra, vamos aprender um pouco mais da carta aos Efésios. Boa noite, pastor Elias Werneck. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança que o Senhor me concede de estar aqui expondo a palavra de Deus do seu púlpito. Para mim, isso é um grande privilégio, uma grande honra. Eu sou muito grato a Deus por caminharmos juntos nesse tempo, por ter o Senhor como meu pastor. Muito obrigado pelas palavras e, mais uma vez, obrigado pela sua confiança. Muito boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Que saudade que tenho de vocês. Sempre coloco os irmãos em oração. E o sentimento que sempre volta ao meu coração é essa saudade de revê-los, de conversarmos, de podermos trocar ali experiências, pedidos de oração. Um tempo tão difícil, um tempo tão diferente que estamos passando, não é mesmo? E somos muito gratos a Deus porque os laços de amor em Cristo Jesus ainda nos sustentam, nos mantêm, nos fazem orar uns pelos outros, dar suporte uns pelos outros. Então, eu quero registrar a minha gratidão pelas orações dos irmãos, por minha família, pelo Arthurzinho. Arthur que fez 5 meses agora no dia 8, tá bem, tá saudável, tá gordinho. Muito obrigado pelo cuidado dos irmãos, obrigado pelo carinho, obrigado pelos irmãos que me ligaram no dia do meu aniversário. Eu fiquei tão emocionado, queria agradecer muito pelo carinho de você. 30 choveu ligações, mensagens do WhatsApp, e eu sei que não sou merecedor disso, eu sei que é o amor de Cristo no coração dos irmãos, então muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo cuidado de vocês. E nós vamos continuar os nossos estudos na carta aos Efésios essa noite. Eu amo esses cultos de quarta-feira. É tão bom, né, meus irmãos? É uma coisa que é a identidade dos batistas, essas reuniões de quarta-feira em que nos reunimos para orar, interceder uns pelos outros, agradecer a Deus, louvar ao Senhor. Reunião que paramos também para estudar a palavra de Deus e chegamos nesse momento desse culto à noite. Então, você que nos visita, isso aqui é uma prática nossa. Você está assistindo aqui talvez esse culto pela primeira vez, isso é uma prática da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Orar sem cessar, orar uns pelos outros, agradecendo a Deus, intercedendo, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor por sabedoria, pedindo ao Senhor por direção, pedindo ao Senhor por proteção, por cura, por restauração de saúde. Isso aqui é uma prática da nossa igreja e nós somos muito felizes e gratos por você estar assistindo, por você estar conosco aqui nesta quarta-feira. Mas também amamos a palavra de Deus. E agora vamos estudar ela na carta aos Efésios. Temos feito o estudo em Efésios toda segunda quarta-feira dos meses pares. Então você pode acompanhar essa série, nós já estamos na segunda metade do capítulo 3, você pode acompanhar essa série de estudos conosco. Se você perdeu as outras, vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita, já curte lá, compartilha, dá o seu like e procura lá no histórico das mensagens, as segundas quartas-feiras dos meses pares, você vai encontrar a série de estudo em Efésios. Nós temos outras séries, como em Gálatas e outras cartas. Então aproveite, se deleite no Senhor, no estudo da sua palavra. Mensagens assim, você vai ver a de hoje, e nós somos gratos a Deus por esse privilégio, mas você vai perceber que as outras, então, nossa, são muito, muito boas. Eu tenho aprendido muito com as exposições da palavra de Deus às quartas-feiras. Então você que está nos visitando hoje pela primeira vez, vai lá, entra no canal do YouTube. Você que é membro da igreja e ainda não entrou, entra logo. Vai lá no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista Jacarepaguá, curte, compartilha, acende lá o sininho para poder as novas mensagens, os novos cultos, os avisos chegarem para você também no seu celular e também no seu computador, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos então continuar, depois de feito essa primeira palavra, continuar o nosso estudo. E nós já estamos no capítulo 3, como eu disse para vocês,
E vamos estudar hoje o bloco de texto. E aqui eu quero inserir uma expressão só para conhecimento geral dos irmãos. Nós costumamos, na teologia, no estudo bíblico, chamar essas passagens que mantêm um conceito, um tema, uma ideia completa, de perícope. Eu estava ensinando isso para a Congregação Batista Jardim Clarice recentemente, inclusive trago um abraço aqui da nossa congregação, e fiquei surpreso que alguns irmãos nunca tinham escutado essa expressão, perícope. Então eu quero reiterar com vocês aqui esse conhecimento, é interessante, é um conhecimento geral, mas acrescenta sempre para a gente, né? E nós vamos agora trabalhar a segunda perícope, ou seja, a segunda passagem, a segunda ideia que existe no capítulo 3, que vai do versículo 14 até o versículo 21. Eu vou ler esse bloco de texto com vocês, mas eu já quero antecipar aqui na minha introdução do nosso estudo que eu vou dividir esse bloco de texto, esse bloco de texto em 3 partes, exatamente. Primeiro, versículo 14 e 15, nós vamos estudar Paulo dando pelo menos ali 3 argumentos e explicações pela qual ele está fazendo a oração. O tema central do nosso estudo é Paulo orando novamente, é a oração do apóstolo Paulo. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, Paulo está orando pelo movimento de expansão do evangelho em todo o mundo. Paulo está orando, meus irmãos. E num culto de oração, que tema mais apropriado do que o apóstolo Paulo orando novamente? Paulo ora novamente. Então, no 14 e no 15 ele vai dar essa introdução, pelo menos 3 razões aqui. Depois nós vamos ver o que Paulo pede na sua oração. Veremos do versículo 16 ao versículo 19, 2 pedidos do apóstolo Paulo na sua oração. E que exemplo que vai ser para nós aqui, pedidos que vão se tornar pedidos permanentes. Precisamos estar orando sempre por isso. E por fim, na sua oração, Paulo termina com uma expressão de louvor. A expressão do versículo 20 ao versículo 21, onde entra aí também um tema que está norteando a nossa igreja, o infinitamente mais. Nós teremos séries de pregação com o pastor Samuel Multa nesta direção, então eu não quero aqui nem dar spoiler, né? Os irmãos sabem o que é isso, eu tenho certeza que sabem. Contar antes do filme, antes do acontecimento, o que vai acontecer, e eu estrago a surpresa, então não quero estragar a surpresa. Vou deixar o pastor Samuel fazer as exposições detalhadamente nessa questão, nesse tema, mas como aprove a Deus que esse texto passasse aqui por minhas mãos, então vou fazer uma breve passagem nele também, ok? Vamos começar a nossa leitura, o nosso estudo. Eu acredito que já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, se você ainda não estava com ela nas mãos, e também de abrir ela em Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Deus. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que passagem linda da carta aos Efésios. Essa expressão de oração, uma expressão de petição, de louvor do apóstolo Paulo, é um texto tão conhecido, tão emblemático, que eu acho que os irmãos, quando a gente lê, né, a sensação é de ter se alimentado de imediato espiritualmente. Como que é um texto que nos alimenta. A leitura da palavra de Deus é uma bênção na vida do crente. E que coisa boa é poder ler a palavra de Deus nesse culto de quarta-feira. Mas eu quero então meditar e estudar um pouquinho com vocês, como propus na introdução. A primeira parte aqui do nosso estudo vai do 14 ao 15, e eu quero já começar analisando essa expressão "por essa razão", do versículo 14. Por essa razão
é o que marca também o início dessa nova perícope, mas ela vai lembrar a gente do por essa razão do capítulo 3, versículo 1. Paulo começa no início do capítulo com um argumento e de repente ele faz uma pausa para falar, como estudamos na última pregação, do mistério de Cristo, do mistério confiado ao ministério de Paulo, ao serviço de Paulo, o ministério do mistério de Cristo. Esse foi o tema da nossa última mensagem. E Paulo, então, quando ele começa o capítulo 3, ele fala por essa razão. E ele faz uma pausa, trabalha novamente uma temática e aí ele volta a falar por essa razão. Que razão é essa? Sem dúvida nenhuma, nós estamos percebendo aqui que Paulo se coloca, de joelhos diante do Pai, ou seja, ele se dobra em adoração, ele se dobra em humilde postura de oração pela razão do Evangelho, pela razão da missão de Deus, pela causa do Senhor Jesus Cristo. Talvez na tua tradução esteja assim, por essa causa me ponho de joelhos. Que causa é essa? O espetáculo extraordinário da boa nova de salvação em Cristo Jesus para judeus e gentios, para todas as nações. A universalidade da salvação de Deus alcançando todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende e crê. Um evangelho para todas as nações, não só para os judeus. E aí Paulo se coloca de joelhos, se quebranta diante da soberania, da graça, do poder salvador, misericordioso e amoroso de Deus Pai. Ele se dobra diante de Deus. Ele fala, por causa disso, por essa razão, por causa desse evangelho que ele diz lá na carta aos Romanos, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Esse evangelho, essa missão de levar o evangelho e esse ministério que também me foi confiado de levar o evangelho e com foco aqui especificamente na expansão do evangelho aos gentios, Paulo se põe de joelhos diante do Pai. E aí é interessante perceber que essa é então a primeira razão. Ele está expressando aqui uma razão, mas tem uma segunda. Ele chama também a atenção para o fato de que Deus é Pai de Jesus Cristo e para o fato de que toda a família de Deus toma o seu nome. A gente vai perceber aqui ele falando isso, de que em toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. E aqui ele apresenta esse novo mistério, esse outro mistério, Não só a expansão do evangelho para gentios e judeus, mas aqui essa é a terceira, de que ele também coloca de que os crentes são tanto aqueles que estão na terra, de uma maneira geral, todos aqueles que creram, junto também com aqueles que já partiram para a eternidade, junto com os anjos. Paulo vai trabalhar isso em outras passagens de Efésios, então essa explicação está dentro do contexto macro de Efésios. Então a gente vai perceber aqui que ele coloca essas razões pelas quais ele se dobra de joelho em oração. Ele reconhece que o soberano e que a obra de expansão do evangelho é para todos. Ele reconhece que toda a família na terra leva um nome, tem a ver com a própria ideia de propriedade, que Deus é o dono de toda a família, de todas as coisas. Então o Senhor, o Pai, Senhor sobre todas as coisas, isso também leva Paulo a estar de joelhos, e o fato da cristandade dos cristãos, de todas as gerações, de todos aqueles que creram, se arrependeram, entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, compõe então essa família de Deus extraordinária nos céus e na terra, somado também aos seres celestiais. Isso leva o Paulo então a se colocar de joelhos. Por essa razão, eu me coloco de joelhos. Eu me ponho de joelhos para orar, para adorar a Deus, em uma postura de humildade e submissão ao Senhor. Essa primeira parte desse texto que estamos estudando nos impacta demais. Que coisa linda! Vamos seguir então no estudo a partir do versículo 16. E nesse versículo nós conseguimos então perceber Paulo começando a fazer os seus pedidos. A gente vai ver que o versículo 16 já começa: peço a Deus que... E aí, o que Paulo pede nesta oração específica do texto que estamos estudando? Ele pede pelo menos duas coisas. E a primeira delas é que Deus concedesse aos efésios e a todos os crentes gentios o poder
a capacitação do Espírito Santo que atua em nosso interior, estando assim habilitados a ficar firmes em Cristo. Meus irmãos, que pedido interessante, pastoral deste apóstolo, que é também o plantador da igreja de Éfeso. Que pedido interessante. Ele roga ao Senhor para que as suas ovelhas, para que aqueles que se encontraram com Jesus Cristo, foram transformados, recebam a capacitação do Espírito Santo para estarem firmes. Firmes. Eu sempre me lembro, quando essa expressão não tem como fugir, gente. Quando eu escuto firmes, eu já quase que completo firmes na rocha. E aí me lembro do pastor Miguel Kopanichin. Não tem como, né, meus irmãos? Eu acho que vocês se lembraram também. Esse atributo, essa identidade do cristão é algo pelo qual o apóstolo Paulo está orando, para que eles estejam firmes, capacitados pelo Espírito Santo. É um pedido de Paulo. Paulo, então, está aqui pedindo que, conforme a riqueza da glória de Deus, conceda a nós, conceda ali, naquele tempo, um contexto histórico, a igreja de Éfeso, mas num contexto mais aproximado aos crentes gentios a quem ele levou o evangelho, nesse ministério que lhe foi confiado de apóstolo dos gentios, a estes, mas de uma maneira geral a todos os crentes, a todos aqueles que levam o nome de Deus, aqueles que têm a identidade de Cristo, a todas as famílias que pertencem ao Senhor. Percebam que está tudo dentro aqui desse contexto. Paulo pede que sejamos fortalecidos, fiquemos firmes com o poder mediante o seu Espírito no interior, no íntimo. Essa ideia do Espírito que nos cela, que nos completa, que nos enche de plenitude, nos dá firmeza, nos dá identidade. Meus irmãos, que pedido lindo, que pedido oportuno, que pedido importante, principalmente para uma igreja que quem estudou conosco aqui está mergulhada num cenário de profundo sincretismo, um cenário complicado, uma igreja, uma cidade cosmopolita como Éfeso, uma cidade de tantas confissões religiosas, de tanto fluxo de comércio, uma cidade complicada. Essa cidade de Éfeso. E Paulo pede para que aqueles irmãos fiquem firmes e roga ao Senhor pela capacitação do Espírito para que dê a eles firmeza. Mas tem um segundo pedido aqui. O segundo pedido de Paulo é que Cristo habitasse em seus corações, e a condição para isso era a fé. A presença de Cristo no coração do crente significa sabedoria, conhecimento de toda a grandeza do amor de Deus. Mas compreender exige então um esforço determinado para aprender dia a dia na comunhão com Cristo. Então, firmados em amor, os crentes prosseguiriam para serem cheios da plenitude de Deus. O que Paulo mais adiante vai dizer, que é o mesmo que ser cheio do Espírito, ele vai dizer isso lá em Efésios 5,18. Então percebam, e aqui ele também vai usar aquela expressão largura, profundidade, comprimento, altura. Por quê? Para mostrar a dimensão infinita, imensurável do amor de Deus. E aqui ele está pedindo, rogando ao Senhor que nós sejamos cheios disso, pela fé em Cristo, por uma vida continuada de comunhão com Cristo, para que Ele habite abundantemente no nosso coração, tomando por completo o nosso coração, a ideia de plenitude, de ser cheios da presença de Deus. Ele está pedindo isso. E aí ele fala, isso para que com todos os santos vocês possam compreender esse amor extraordinário de Cristo Jesus. Um amor que é compreendido na comunhão plena com Cristo. Que pedido lindo. Meus irmãos, não tem outra expressão. A gente fica de queixo caído com uma oração como essa. A gente fica pasmo com uma oração como essa. Impacta os nossos corações. Mas também nos mostra que precisa ser um pedido de oração nosso também. Um pedido de oração que precisamos fazer com constância, com continuidade, tanto por nós quanto pelos nossos irmãos. Paulo ora pedindo estas coisas. E aí, depois de pedir, fechando então essa segunda parte do estudo, depois de expressar esses dois pedidos belíssimos diante de Deus, de joelhos, quebrantado, numa expressão de adoração, Paulo então traz aqui uma expressão de louvor, uma expressão de glorificação a Deus.
a partir do 20, começando com essa expressão, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo conclui a sua oração louvando a Deus por reconhecer o seu poder para fazer não somente o que ele pedia, mas muito mais do que ele e que os crentes pedissem ou pudessem até mesmo pensar. Paulo reconhece a grandeza do Deus para Paulo reconhece a grandeza do Deus para quem ele dirigia as suas orações. E é por causa do entendimento, do reconhecimento de diante de quem ele estava de joelhos, diante de quem ele se pôs de joelhos, e do poder que esse Deus soberano tem para fazer tudo conforme os seus propósitos, Paulo se expressa em louvor, dizendo: Pai, eu sei que isso que eu coloco diante do Senhor, o Senhor pode fazer muito mais, infinitamente mais. Eu nem sei o quanto mais o Senhor pode fazer de tão poderoso que o Senhor é. Então ele coloca essa expressão infinitamente mais, como quem diz, eu nem consigo dizer para vocês o quanto Deus pode fazer a mais do que aquilo que eu estou pedindo, até mesmo do que aquilo que a gente está pensando. Deus pode fazer infinitamente mais do que eu pedi, mais do que vocês estão pedindo, mais do que vocês podem planejar, imaginar ou cogitar. Porque Ele, de fato, é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus sábio, Ele é o Deus que tem planos e está atuando e trabalhando neles. Ele é o Deus ativo, Ele é o Senhor da glória. E Paulo expressa isso na sua oração, diante do Pai, dizendo: Pai, eu coloquei essas coisas diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais, muito mais. Não se compara com tudo que o Senhor já está fazendo ou pode fazer. E só tem uma coisa que sobra para Paulo fazer: expressar na sua oração este belíssimo louvor. Paulo deseja que nós, ao lermos isso, nos rendamos como ele se rendeu, em louvores e adoração a Deus pelo esplendor dos seus maravilhosos atributos. Um Deus todo-poderoso, a sabedoria, a misericórdia, o amor, a graça. E aí ele diz à igreja de Éfeso, diz aos nossos corações, com o seu exemplo, com a sua postura, do jeito que ele fez, ele diz: isso tudo é manifestado na igreja. E a igreja precisa responder isso em adoração, se pondo de joelhos por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, por causa de quem Deus é, por causa que todas as coisas pertencem a Deus. Ele encerra dizendo: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. Meus irmãos, e não é só no tempo de Efésios não, ele diz por todas as gerações e para todo sempre, e termina com a expressão que nós também usamos para encerrar as nossas orações. Amém. Que assim seja. Que belíssima oração do apóstolo Paulo, que nos ensina a orar, que nos ensina a seguir o exemplo dele, que nos ensina a buscar motivação na missão de Deus, na pessoa de Deus, na soberania de Deus, para nos dobrarmos em joelho, nos dobrarmos de joelhos, em sinal de humilde entrega, de humilde submissão, de reconhecimento de quem Deus é, para orar e orar, pedindo ao Senhor que nos capacite no Espírito Santo para sermos firmes em comunhão com Deus e compreender o extraordinário amor de Cristo Jesus, nos enchendo da plenitude desse amor a tal ponto que transbordemos esse amor em expressões de louvor, de gratidão e de bênção a todas as nações. E aí o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado por meio da igreja em Cristo Jesus, na nossa geração como foi na de Paulo, e será em todas elas até que o Senhor volte. Precisamos orar, meus irmãos, precisamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, pedindo ao Senhor estas coisas, nos colocando em submissão a Deus, confiando no poder do Senhor e louvando a Deus com nossas orações por meio da vida em igreja, na igreja e como igreja em Cristo Jesus. Sendo assim, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite para ficarmos firmes, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou,
que possamos compreender este amor, a plenitude deste amor, nos enchendo do Espírito e transbordando esse amor sobre a vida de outras pessoas. E em tudo isso, que a sua vida glorifique ao nosso Deus e Pai, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Por essa razão, meu querido irmão, eu faço um apelo para você. Se ponha de joelhos diante do Pai. Não precisa ser fisicamente se você não conseguir. Mas se ponha de joelhos, quebrante o seu coração, rasgue o seu coração, mistura de submissão, de humildade, de reconhecimento do poder de Deus e de confiança no Senhor. É isso que a expressão se pôr de joelhos quer dizer. Então faça isso, porque nesse estudo você viu muitas razões para fazer. Peça ao Senhor o que Paulo pediu. Louve ao Senhor como Paulo louvou. E que esta palavra de oração nos abençoe nesta noite, neste culto de oração, e nos mova a estarmos firmes em Cristo Jesus no cumprimento da missão que Ele nos confiou para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, um abraço, eu tenho muita saudade dos irmãos, vou orar por vocês agora e peço aos irmãos que continuem firmes em oração, vigiando e orando na presença do Senhor, para que na nossa caminhada com Cristo, nós venhamos dia após dia nos encher da plenitude de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por Tua palavra que nos abençoou nesta noite. Pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor, que nos encha da plenitude do Teu Espírito, para que estejamos firmes no tempo difícil, complicado e diferente que estamos vivendo. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor que encha o Teu povo da plenitude do Teu Espírito, que abençoe a Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, que abençoe a Congregação Batista em Jardim Clarice, que a Tua boa mão esteja conosco e numa comunhão diária com Teu Filho Jesus em oração, numa postura de humildade e submissão, venhamos dia após dia compreender o Teu amor, compreender o Teu cuidado, compreender a Tua presença e por isso nos engajarmos na Tua missão, multiplicando este amor entre as nações. Que o Teu nome seja exaltado, louvado e engrandecido na Tua igreja, hoje e pelos séculos dos séculos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Depois de ouvir a palavra do Senhor e aprender nesse texto de Paulo àqueles irmãos e que tanto nos ensina, não é? Nós vamos para o nosso período de oração. E então agora vamos nos dirigir a Deus, começando pelos idosos. Eu separei aqui 5 nomes. Vamos então lembrar esses 5 nomes de pessoas idosas da nossa igreja. Eu estou com o pessoal na faixa de 80 para cima. Então nós temos aqui os seguintes irmãos: Osi Maria dos Santos Ferreira, a irmã Nazária Silva, o irmão Moisés José dos Santos, a irmã Maria Pereira de Oliveira e a irmã Maria Araújo Conceição. Então, Maria Araújo Conceição, Maria Pereira de Oliveira, Moisés José dos Santos, Nazária Silva e Osi Maria dos Santos Ferreira. Nosso Deus, apresentamos-te essas 5 vidas, pessoas que estão conosco já há algum tempo, pessoas cuja carreira cristã para alguns começou há muito tempo e que te servem ainda a despeito da idade à qual chegaram. Primeiro, nós agradecemos, Senhor, os teus cuidados sobre essas vidas. Segundo, nós te agradecemos que elas estão conosco, ajudando-nos no trabalho aqui na tua igreja. E por último, te pedimos que a tua graça continue a ser derramada sobre eles, de tal maneira que eles se sintam em paz nas suas vidas, juntamente dos seus queridos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, eu queria particularizar agora
um pedido de oração pelo casal Moisés José dos Santos e irmã Cremilda Aparecida. E nós estamos nesta quarta-feira, eles foram hospitalizados na segunda, ambos testaram positivo para a Covid-19. Vamos parar agora e vamos interceder por este casal. Ainda agora me referi ao irmão Moisés, mas deixei para orar junto, lembrando a irmã Cremilda, que certamente agora está lutando para vencer esse grande obstáculo. Oremos. Deus e Pai, nosso Senhor, referimos-nos a esse casal que nessa hora encontra-se hospitalizado, na busca pela sua saúde, e nós pedimos ao Senhor a vitória no tratamento deles. Suas vidas, ó Deus, são entregues ao Senhor e estão submetidas à Tua vontade, mas desejamos intensamente que o Senhor continue a abençoar suas vidas e nos dê a todos a vitória dessa recuperação, segundo a Tua graça e segundo a Tua misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo ainda, nós temos aqui o pastor Noélio Duarte e sua esposa, irmã Josélia, Covid, ele hospitalizado. Temos pedido da irmã Márcia Brandão, que pede por Luiz Cláudio, aos 61 anos, Covid também. E as irmãs Esther, Estelita e Emídio, que agradecem as orações por Joaquim Vargas, irmão, que está se recuperando bem. Então oremos por essas vidas. Deus e Pai, aqui estão mais algumas pessoas envolvidas, ó Deus, também pela enfermidade. E nós carecemos da Tua graça sobre essas vidas. Deus querido, Tu sabes o que se passa em nosso coração, mas nosso coração precisa estar, e de fato está, na Tua dependência. Por isso que suplicamos por essas vidas e agradecemos pela recuperação do Joaquim e te pedimos por esses casos que colocamos agora diante do Senhor. Que a Tua graça, a Tua mão protetora esteja levantando essas pessoas e elas possam brevemente dar testemunho dessa vitória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda seguindo com alguns casos de enfermidade. Irmã Eunice, irmã Dorcas e o próprio irmão Emídio. Pai, nós vamos seguir colocando diante de Ti mais esses nomes. O Emídio, a irmã Dorcas, a irmã Eunice. Deus, sempre Te falamos, cada uma delas tem uma necessidade específica. Mas nós servimos a um Deus onisciente, onipotente, que sabe todas as coisas. Então derrama sobre cada um o que cada um precisa, porque o Senhor muito bem sabe o que cada um precisa. E nós clamamos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. A lista prossegue. Eu tenho aqui o casal Catarina e Ubirajara, sempre lembrado, a irmã Luciana e a irmã Alda Moraes Dutra. Deus e Pai, aqui estamos com mais alguns nomes. Irmã Alda, irmã Luciana Neto, casal Ubirajara, Catarina. Essas pessoas, ó Deus, estimadas pelo nosso coração. Uns vivendo uma intensidade, outras outra, cada um no seu compasso de luta. Mas entendemos que o Senhor tem um olhar penetrante, conhecedor de cada situação e vai derramando de maneira conforme o Teu querer sobre cada um os Teus favores. Nós apresentamos ao Senhor esses nomes e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos prosseguir, a lista é grande. Mais 3 nomes. Eu lembro a irmã Glaucineide Gomes, lembro o irmão Antoeme e lembro o jovem João Gabriel. Pai amado, prosseguindo nesses nomes que preocupam o nosso coração, a Glaucineide, o Antoeme, João Gabriel, sendo que o João Gabriel é o mais novo deles e ainda não é um servo Teu professando a fé no Senhor Jesus, mas nós temos falado contigo a respeito desse rapaz de 14, 15 anos. Bom, Antoeme, então, ó Deus, aqui estão essas pessoas, Glaucineide, ó Deus, que tem a sua enfermidade do câncer.
Abençoa, Pai querido, esses nomes, essas pessoas e as famílias em volta de cada uma dessas pessoas, porquanto a família também sente muitíssimo nessa hora de luta. Toma essas pessoas em tuas mãos e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo com mais alguns nomes. É a irmã, nossa ministra Berenice, pedindo por sua amiga chamada Cláudia Poli, lá no sul. Peço pela irmã Josélia, e a irmã Janete pede por Maria Estela, Maria das Graças e Maureci. Acrescento também o Vinícius, a Anne e a Rosângela, que é pedido também da irmã Ana Frontel. Então, um grupo maior agora, mas Deus vai ouvir, Ele conhece, Ele sabe. Então, vamos colocar essas vidas em tuas mãos. Deus querido, nós seguimos colocando mais esses nomes, porque, ó Deus, esse momento tem alcançado muitas vidas, tem entrado no lar de muitas pessoas, há casos de uma família toda alcançada por essa enfermidade e por outras. E nesse grupo que agora colocamos diante do Senhor, cada uma no seu lugar e cada uma com a sua necessidade, essas pessoas carecem do teu cuidado, da tua proteção e da tua ajuda. Ó Deus bendito, toma essas vidas em tuas mãos e conceda-nos, ó Deus, que brevemente possamos levantar a nossa voz em gratidão pela vitória alcançada. Mas, Pai amado, uma coisa fique muito clara, é que a tua vontade que precisa ser feita, nós não estamos aqui determinando, exigindo, cobrando, ao contrário, estamos aqui humildemente, dependendo do teu querer e da tua vontade, porque sabemos serem sempre sábios ao nosso cuidado e ao cuidado conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero avançar para os pedidos gerais que nós sempre temos para fazer, né? Eu peço que a igreja esteja sempre lembrando dos irmãos que nos ajudam na administração da igreja, né? O pastor vai trabalhando, vai com a equipe, cada um no seu pedaço, né? Na sua área, na sua etapa, na interface, né? Então, pedimos aos irmãos que estejam lembrando deles. Pela nossa juventude, nossos adolescentes, para que Deus nos abençoe com a indicação de alguém que venha nos ajudar a trabalhar esse grupo tão precioso à vida da igreja. Também pelas comemorações do centenário. Está difícil por quanto as perspectivas são ainda muito nubladas, né? Mas vamos orar pelo grupo que está preparando isso daí. Também agradecer a Deus pela compreensão que os crentes estão tendo sobre a sustentação da causa do Senhor e por aqueles que serão despertados. E sempre lembro da nossa denominação, o grupo ao qual a gente trabalha junto para a honra e glória do teu nome. Então oremos. Deus bendito, Pai amado, aqui estamos, fechando agora esse momento de oração, pedindo agora pela vida da nossa igreja. Os que me ajudam na condução do trabalho, a parte financeira, aqueles irmãos que estão chegando firmes, alguns que vêm um pouco, outro pouco não, alguns que não estão podendo, ó nosso Deus. Te pedimos, ó Deus, pelo sonho do nosso centenário. Ele como que foi um pouco empanado por esse momento que a gente está vivendo, a gente sonhou e não está podendo realizar ainda, mas o Senhor há de nos conduzir abrindo o verdadeiro caminho. Te pedimos também pela denominação batista, que carece tanto dos teus cuidados. Os nossos líderes em posições estratégicas, sejam eles revestidos de poder e sabedoria, discernimento para cuidar desta causa. Nosso Deus, aqui estamos nós, como igreja, carecendo da tua direção, do teu cuidado. Abençoa-nos e protege-nos e nos conduza. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós, depois de orarmos por tantos pedidos e tantas pessoas, vamos cantar um outro hino muito prezado,
muito cantado, que é Aviva-nos, Senhor. O título é Avivamento. Então, aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Vamos então cantar com alegria, com discernimento e com certeza. Cantemos. Fechando o nosso culto, queremos agradecer a companhia de todos nessa hora, aqueles que eventualmente num outro momento vão chegar também para acompanhar o nosso culto, acessá-lo, a todos nossa gratidão por esse momento e rogamos a Deus que a todos abençoe. Tenhamos os nossos cuidados, tenhamos zelo pelas providências que temos de tomar em nossa sociedade. Meus irmãos, nós precisamos fazer diferença. Nós, tementes ao Senhor, precisamos fazer diferença e não embarcar na canoa furada, né? Na canoa da desobediência ou do descompromisso com os procedimentos de prudência. Vamos então seguir como nos é orientado seguir e assim dar bom testemunho. Um grande abraço a todos, tenhamos um final de noite abençoado e domingo estejamos juntos, de manhã para o culto infantil e de noite para a proclamação da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, a todos uma boa noite, Deus os abençoe. Oremos, irmãos. Pai amado, nós te louvamos e te adoramos, Pai, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por cada bênção, Pai, por cada livramento. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos te adorando, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Que possamos colocar em prática também tudo o que aprendemos, tudo o que ouvimos, Pai. Possamos ser luz, Pai, todos os dias, durante toda a nossa vida, Pai. Continue conosco durante essa semana, Pai. Abençoe a cada membro da igreja, Pai. Abençoe os nossos familiares, Pai. Livra-nos do mal, Pai. Continue conosco, Pai. Por tudo nós te pedimos, agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus, amém.
você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.